Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês nesse dia. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir durante a semana o vídeo da nossa irmã Débora falando sobre Sara, né? O nosso último estudo de Sara. E eu espero que vocês tenham sido impactadas por esses nossos 3 estudos sobre a vida de Sara, tá ok? Vamos começar pedindo para que Deus esteja conosco nesse momento, tá bom? E eu espero que vocês também fechem os olhos, orem, agradeçam a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesse momento de distanciamento social, tá ok? Deus, Pai amado, muito, muito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. Muito obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, a Tua graça e a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo sustento diário, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado vida. Que nós possamos ter sabedoria ao desfrutar dessa vida, Pai, sabedoria para lidar com as pessoas que estão ao nosso redor e sabedoria, Pai, para fazer a Tua vontade a cada momento. Que nós possamos estar refletindo a Tua luz, mostrando a Tua glória e a Tua graça em nossas vidas, em tudo que fizermos, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Fale através de mim para essas irmãs e que elas possam entender a Tua vontade na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Irmãs, essa semana nós vamos começar estudando sobre a vida de Raabe. Teremos também aí, como Sara, alguns estudos sobre a vida de Raabe. E eu gostaria de começar falando para as irmãs o seguinte. O que é que incomoda as irmãs sobre o seu passado? Alguma vez as irmãs já ouviram falar quando lá no seu passado, quando você era criança, ou até mesmo hoje, fica quieta, você não consegue. Não, você não é a pessoa que você está dizendo que você é. Eu não espero isso de você, não. Você não vai conseguir. Vocês já ouviram isso alguma vez? Ou já ouviram alguém falar para alguma pessoa sobre isso? Nosso estudo de hoje vai nos mostrar que Deus usa pessoas improváveis para a honra e glória do nome dele. Nossa história começa com o povo do Egito, saindo do Egito. Deus livrou o povo de 460 anos, mais ou menos, de escravidão, de sofrimento. Moisés foi usado como líder desse povo para libertar Israel. O povo, por ter sido liberto da escravidão, deveria ser um povo grato a Deus, um povo que louvava a Deus e adorava a Deus a cada momento. Mas isso não aconteceu. Lá em Números, se as irmãs abrirem a Bíblia aí, aproveita que eu estou procurando aqui, capítulo 13, é o episódio que Moisés manda alguns espias até a terra onde Deus falou que seria deles. Esses espias voltam, em vez de falar para o povo, olha, nós vamos conseguir, é uma terra muito boa, muito fértil, uma terra onde mana leite e mel, e os espias falaram o contrário. Desses espias, 2, Josué e Caleb, falaram para Moisés, não, a gente consegue, vamos, Deus está conosco. Mas o resto do povo, dos espias, olha o que falaram para Moisés. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque,
Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. O povo falou: não, Moisés, não, a gente não vai, Deus quer nos matar, é essa a verdade. E aí, Deus fala para Moisés: essa geração não vai entrar. Dessa geração, os únicos que entrarão na terra prometida é Josué e Caleb. E aí, os anos passam, 40 anos, o povo sofrendo, o povo morrendo e vindo a nova geração, e Deus trabalhando com essa nova geração. Moisés morre e Deus coloca Josué para liderar ali o povo, né? Josué, quando recebe a ordem de Deus: você vai governar o povo, você vai liderar o povo a me obedecendo, fala assim para Josué. Olha lá, em Josué capítulo 1, versículo 6 em diante. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desta lei, da minha lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus está com você por onde você andar. Josué recebe a ordem de Deus: seja forte, seja corajoso. Não olhe nem para a direita, não olhe para a esquerda. Siga a lei que você aprendeu de Moisés. Medite dela de dia, medite nela de noite. Medite dela andando, sentando, levantando, comendo. Você tem que se lembrar da minha lei, porque só assim eu serei contigo. Josué obedece a Deus. E aí, Josué manda 2 espias para a terra de Jericó. Jericó era um povo que todos os outros reinos temiam, porque era uma cidade muito fortificada, uma cidade em que se falava que os soldados eram fortes, corajosos, era um povo que não temia Deus. Eles sacrificavam crianças, eles enterravam crianças vivas para fazer sacrifício para os deuses deles. Então eles eram impiedosos. E o povo temia isso, todos os outros povos temiam isso. Mas Josué manda esses 2 espias para lá. Deus já estava fazendo grandes maravilhas com o povo de Israel. Durante esses 40 anos eles venceram muitos reis, muitas cidades, atravessaram o Mar Vermelho, e todo mundo estava conhecendo a fama de Israel. Quando esses espias chegam na terra de Jericó, eles são acolhidos por uma mulher, que provavelmente hoje a gente chega a olhar assim, sabe? Tortinho? Essa mulher não. Eu não falo com essa mulher. Essa mulher é daquelas lá, sabe o que? Raabe era uma prostituta. Para as irmãs terem ideia, das 8 vezes que a Bíblia fala de Raabe, 5 vezes a Bíblia fala Raabe a prostituta. Deus não escondeu o passado de Raabe, mas Deus mudou a vida de Raabe. Por que eu falo isso? Porque quando ela recebe esses espias na casa dela, ela sabe que esses espias são de Israel. E o povo de Israel era inimigo dela, do povo dela. Ela sabia que Israel iria invadir Jericó e queria destruir Jericó. Tanto que ela fala para os espias: olha, eu protegi vocês, eu fui bondosa com vocês. Então sejam bondosos comigo também. Não destrua a minha casa, não destrua a minha família. Me dê a certeza que vocês não vão destruir a minha família. E foi isso que eles fizeram. Os espias e Raabe fizeram um acordo. O rei soube que haviam 2 espias de Israel lá em Jericó, e soube onde eles estavam.
o rei manda os soldados até a casa de Raabe, e quando esses soldados chegam para Raabe, Raabe fala assim para eles: ah, sim, vieram 2 homens aqui, sim, mas eles, foram embora antes de anoitecer e antes do portão da cidade fechar. Corre, corre, que talvez vocês alcancem eles. Pela hora, corre, vocês vão alcançar eles não foram tão longe assim, não. E aí, quando os soldados saem da casa de Raabe, Raabe vai para o terraço onde os espias estavam escondidos e fala para eles assim: olha, eu sei, eu tenho ouvido falar desse Deus. Eu ouvi falar que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho para vocês passarem a seco pelo mar. Eu ouvi falar que vocês destruíram as 2 cidades dos amorreus. Eu ouvi que por onde vocês passam, a vitória é de vocês. Eu conheço esse Deus, eu tenho ouvido falar desse Deus. E eu creio que Ele pode me libertar. Era isso que ela estava falando. Eu creio que Ele pode me salvar através de vocês. Me tratem com a bondade que eu tratei vocês. Vocês me tratem, por favor. Quando vocês invadirem Jericó, me prometam que não vão destruir a mim e a minha família, que vocês vão me salvar. E aí os soldados falam para Raabe: sim, Raabe, nós vamos fazer isso. Nosso acordo é esse. Se você não nos denunciar, nós com certeza iremos cumprir essa promessa e iremos te libertar. Todos aqueles que estiverem dentro da sua casa serão salvos. E assim foi, irmãs. Quando o povo de Israel invadiu Jericó, as pessoas que estavam na casa de Raabe foram salvas. Antes de entrar na cidade de Jericó, porém, quando os espias voltaram para Josué, o povo de Israel ainda tinha que enfrentar um obstáculo. E esse obstáculo era atravessar o Rio Jordão. Talvez vocês possam falar assim: mais um rio e tal. Se for pesquisar, realmente o Rio Jordão tem entre 27 e 37 metros de largura e 1,80 m, 1,90 m de profundidade. Em época de colheita, o rio fica largo, mais largo e mais fundo. Ele fica mais ou menos com 1,6 km de largura. A profundidade dele aumenta assim absurdamente. Por quê? O Monte Hebron, ele é um monte que tem muita neve. E aí, nessa época da colheita, derrete a neve e vai para o Rio Jordão. O Rio Jordão fica turbulento, muito alto, fica mais largo. E aí, era nessa época que Deus mandou o povo de Israel, junto com Josué, levantar acampamento, se purificar, se organizar, que eles iam atravessar o Rio Jordão. A Bíblia descreve isso como um super milagre. Porque o que acontece? Quando o pessoal que carregava a arca, os sacerdotes que carregavam a arca, pegam a arca, põem o pé na beirada do rio, o rio para. Forma-se um muro do lado do pessoal de Israel. E a parte que estava correndo, corre até secar totalmente. E o povo de Israel passa seco, irmãs. O povo de Jericó, que já estava morrendo de medo do povo de Israel, quando viu isso, deve ter realmente se acabado. Falando: meu Deus, a gente agora vai morrer de vez, realmente. Isso acontece, né? Mas Deus estava falando para Josué e para o povo dele: vocês precisam dar um passo de fé. Coloquem o pé de vocês no rio e deixa que eu faça o resto. Esse foi o passo de fé que o povo de Israel tinha que dar. E eles deram esse passo de fé. Enquanto isso, lá em Jericó, Raabe deu o passo de fé dela, confiando que os espiões iriam cuidar dela, iriam proteger ela e sua família quando Jericó fosse invadida. Raabe era uma pessoa totalmente improvável.
para ser uma pessoa que ia ser bondosa, ia cuidar e acolher. Mas Deus usou Raabe. Raabe deixou Deus entrar no coração dela e transformar a vida dela. Dali para frente, apesar de às vezes ser citada como Raabe a prostituta, se as irmãs olharem, Raabe entrou na lista, na genealogia de Jesus. Não são todas as mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, mas se você for lá em Mateus capítulo 1, você vai ver lá Raabe. Raabe veio para o povo de Israel, entregou a vida dela ao Deus verdadeiro, ao Deus que liberta. Ela não teve medo dos inimigos dela. Ela perdoou os inimigos dela, mesmo sabendo que eles iam acabar com o povo dela. Ela perdoou e acolheu os espias com bondade. Deu a segurança que eles precisavam para voltar para o povo de Israel. O que eu quero falar para vocês, irmãs, é que hoje nós temos algumas lições muito importantes para aprender na vida de Raabe. Primeiro, nós precisamos dar um passo de fé, confiar que Deus vai cuidar de nós, entregar o nosso coração a Jesus, estudar, procurar saber quem realmente é esse Deus a quem nós servimos, esse Deus que faz milagres e que muda a vida das pessoas, que muda a sua vida. Você confia que Deus mudou a sua vida quando você entregou sua vida a Ele? Confie. Não é o que as pessoas dizem de você, é o que Deus diz de você. O seu futuro está seguro na mão de Deus. Se você entregou seu coração para Jesus, você faz parte da família de Deus. Raabe fez parte da família de Deus. E com certeza, a genealogia dela está marcada com o nome. Raabe foi uma serva. Raabe perdoou. Nós temos que aprender a perdoar os nossos irmãos. Perdoar não só aqueles que nos cercam, mas nossos inimigos, assim como Raabe. Ela os tratou bem, porque ela confiou no Deus em que ela estava procurando saber quem era. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que cuidou do povo de Israel 40 anos no deserto. Nós precisamos procurar saber desse Deus. Não é o Deus que nós servimos? Então vamos estudar sobre Ele, para que nós possamos falar com propriedade. Quando alguém perguntar e questionar sobre a nossa fé, que nós saibamos falar com propriedade. Esse é o meu Deus. Lembre-se que seu passado Deus limpou, Deus apagou. Se você é uma filha de Deus, pode ter certeza que o seu passado Deus apagou. Agora, se você ainda tem dúvida disso, ore, entregue seu coração a Jesus. E quando alguém te falar assim, olha, você... Não, para, você não é nada, esquece. Se lembre que você é, em Cristo Jesus, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãs, vocês são uma nova criatura. Entreguem sua vida a Jesus, orem e peçam para Ele tirar essa dúvida do coração de vocês. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que você possa fazer isso hoje e tenha certeza que Cristo irá apagar o seu passado. Ele irá te limpar do seu passado e te dar um futuro totalmente novo nas mãos dele. Tá? Você pode ser parte da família de Jesus, assim como Raabe. Nós só precisamos dar um passo de fé, confiar que Cristo nos liberta e muda a nossa vida, tá certo? Irmãs, não deixem de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Não deixem de amar as pessoas. Ore pedindo para que Deus ajude vocês a amar essas pessoas que às vezes te maltratam, às vezes te deixam tristes, mas Deus pode te dar o amor necessário para que você possa transbordar esse amor para essas pessoas e perdoar essas pessoas. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana.
Meu desafio dessa semana para vocês é: leiam o capítulo 1 e 2 de Josué. Procurem saber sobre a vida de Raabe. Nós ainda vamos ter alguns estudos aí sobre a vida de Raabe. Então procure estudar um pouquinho sobre a vida de Raabe, tá bom? E não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, possam saber que Cristo pode mudar a vida delas, tá bom? Deixe o seu like, mostre para as pessoas e que vocês possam ter uma boa semana abençoada por Deus, tá bom? Espero que vocês fiquem firmes em Deus. Se lembrem, seja forte e corajoso. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes, tá bom? Boa semana, minhas irmãs, e até mais!